e aplaudam muito Gabriel Andrade, senhoras e senhores! Eu que fiz. Não sozinha. E espero que com meu pai. Então, gente, esse especial é o seguinte, eu percebi um dia que eu tinha muitas piadas sobre relacionamento. E aí eu falei, se eu juntar todas elas. E aí eu consegui juntar algumas e eu consegui pensar um nome que fizesse sentido, porque eu só faço piadas curtas. Então eu criei o conceito que é piadas curtas, relacionamentos também. Então eu trouxe minhas piadas. Normalmente eu leio minhas piadas, né? Essa é meio que minha marca, assim, eu faço em post-it e leio. Só que dessa vez, como a gente está numa noite temática, a gente está à luz de vela, a gente tem rosas. Eu também fiz, ó, bilhetinhos de escola. Quando eu digo eu fiz, na verdade foi minha namorada, mas eu gosto de fingir que sou eu que faço tudo. E aí, olha só, aqui eu tenho minhas piadas, e então eu vou ler essas piadas para vocês e contar algumas coisas que passaram na minha vida, assim, pelo menos nos últimos 3 anos. Os meus pais estão aqui hoje, né? E aí a primeira coisa que eu queria falar é até sobre eles, porque eles fizeram 29 anos de casado. Eu podia pedir aplausos? E há 29 anos de casado, desse jeito, vocês estão vendo aqui. Não é fácil nem para um nem para outro. Mas quando eles fizeram 29 anos de casado, o chocolate favorito do meu pai é Prestígio. Então a minha mãe, ela quis fazer uma surpresa. Ela comprou uma caixa de Prestígio, alugou um quarto num hotel e colocou, fez uns desenhos na cama, assim, um coração, umas coisas, com 29 prestígios, um prestígio para cada ano de relacionamento, assim, achei muito bonitinho, né? E aí, à noite, meu pai me mandou um áudio. Ele falou, Gabriel, você não sabe o que sua mãe fez? Ela pegou aqui 29 prestígios, um para cada ano do nosso relacionamento, e colocou aqui na cama, bem bonitinho, né? Só que assim como no nosso relacionamento, no 6º prestígio eu estava enjoado já. Vocês podem achar que minha mãe deixa passar batido, mas ela nunca deixa, porque no finalzinho do áudio, sabe quando o áudio está chegando no final assim, eu ouvi um grito assim no fundo. Mas se não quiser, tem quem come. Deus ajude que ela esteja falando de Prestígio. Tava fumando maconha com a minha namorada, ela falou que estava grávida, e esse foi o pior chá de revelação que eu já participei. Venham, maconheiros, eu preciso de vocês essa noite. Tá bom? Eu... Tá fumando bastante, hein? Chegou depois... Eu ficava com uma menina uma época, aí ela virou pra mim assim, na hora H, e falou assim, Gabriel, eu não transo sem música, deixa eu ver a sua playlist de sexo. Aí eu não queria parecer cabaço, eu peguei qualquer playlist que eu tinha, porque eu não tinha uma playlist de sexo, nem sabia que precisava. E aí entreguei meu celular pra ela, ela foi passando assim, foi descendo e falou, peraí, Engenheiros do Havaí? Impossível transar com alguém que tem o mesmo gosto que meu pai. Eu fiquei em silêncio, não tinha resposta. Aí ela falou, você não vai falar nada não? Eu falei, me dá o contato do seu pai. Tem coisas que são mais importantes pra gente. Eu tenho um amigo, ele chama Caio. Ele é daqui de BH também. E ele é gay, uma informação importante pra piada. Uma vez, ó. Não vem não que eu preciso dele vivo, beleza? Ele falou antes, que aqui não vai ter contexto, mas você falou antes, você tem um ex morto, né? Tá, então deixa o meu amigo Caio em paz, ele é um bom publicitário. Um dia ele me mandou uma mensagem assim, falou, Gabriel, abri um bar novo aqui em BH, você não vai comigo não, meus amigos gay, ninguém quis ir, tô chamando você. Falei, claro que eu vou, pô, bora. E aí a gente já tava lá umas 3 horas, ele falou assim, Gabriel, relaxa, tá, nem todo mundo aqui é gay não. Eu falei, mas eu tô de boa, Caio, por que você tá falando isso? Ele falou, pra ver se você solta o pinto do garçom. É um relacionamento, tá? Foi rápido, mas é. O meu avô já morreu, meu avô materno, ele já faleceu há algum tempo. E quando a gente era criança, quando eu era criança, só tinha uma brincadeira que ele brincava comigo, que era para fazer raiva mesmo, que era brincadeira de lutinha. Coincidentemente, a mesma que ele brincava com minha avó, mas essa não vem ao caso. Não riam disso. Gente, tá superado, tá tudo bem? Depois que morreu, né, fica fácil da gente falar sobre ele. Conta essa piada há 7 anos, nunca reclamou, meu avô. Então, acho que tá de boa.
E aí ele só brincava comigo de lutinha, e para fazer raiva numa criança, porque é o objetivo dos avós, né? Ele não deixava eu escolher meu personagem, ele que tinha que escolher. E aí ele sempre era o He-Man, e eu só podia ser a She-Ra. Eu acho que ele não acha tão engraçado agora, que ele só pode ser o esqueleto. Não sei. Aí eu falei do relacionamento dos meus avós também, que é o tipo de relacionamento que a gente aprende a não ter, entendeu? Porque, né, a gente não quer essa brigaiada. Só desabafo. Olha só. Quando eu estava ficando com a minha atual namorada ainda, ela é dessas pessoas muito inteligentes, sabe? Gosta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, assim, e tem que ser tudo perfeito, né? Estuda tudo, faz minuciosamente, assim. E aí, quando a gente estava saindo, só para dar um contexto sobre vocês, ela estuda arquitetura, que é um curso que, não sei se tem arquitetos aqui, mas é um curso que toma muito tempo e dá muito trabalho. É bem difícil, né, fazer arquitetura. Ela faz bordado também, que é uma arte milenar, complicada pra caralho, assim. Na época eu até encomendei uns bordados com ela. E ela também é de Umbanda, que é uma religião cheia de... Se já é difícil pra gente com um Deus só, imagina você rezar para 28. Não é nada fácil. E aí um dia ela falou comigo assim: Gabriel, que tipo de amarração que você quer, hein? Aí eu falei: uma que faça você se apaixonar por mim, né? Ela falou: no bordado, seu animal. Ela tá ali, né? Quando eu tinha 18 anos, eu ficava com uma menina que ela era muito rica, na verdade ela era bilionária. Assim. A pessoa mais burguesa que eu conheci de longe. Um dia ela falou comigo assim: Gabriel, deixa eu te falar uma coisa, a gente nunca vai poder namorar, tá? Porque não tem como eu te apresentar pro meu pai, porque ele fala que pra ele não é nem homem um cara que não tem um Audi na garagem. Aí eu falei: Maria, não tem nem garagem. Isso foi há 9 anos atrás e eu continuo sem garagem. Então... Editor, na hora põe um pi no nome dela, porque ela existe. Deixa pra lá, foda-se. Ela vai me ver com um teatro lotado com 400 pessoas. 400 pessoas, hein? Você conseguiu, moço, eu me sinto motivado. Eu transei com minha melhor amiga. Esse foi meu primeiro erro. O segundo erro é que foi num lugar público. E o terceiro é que era uma amiga imaginária. Cria a cena na cabeça de vocês. É isso que eu gosto com essa piada. Olha só. Quando eu estava conhecendo minha namorada, bem no comecinho mesmo, ela soltou uma frase que eu nunca vou esquecer. Que ela falou: Gabriel, eu só transo com sugador de clitóris. Aí eu falei: eu sou humorista. Eu não sabia que tinha que ter uma profissão tão específica. Calma que eu vou chegar em você ainda, mãe, não acabou. Olha só, eu sou vegano há algum tempo, né, mas eu fui vegetariano durante muito tempo, e a gente faz essa migração do vegetarianismo ao veganismo, não é porque a gente não gosta das coisas, é porque a gente não concorda com a indústria, só, né, com a crueldade animal. Então eu só deixei de comer, mas eu continuo gostando das coisas que eu comia antes. Então a gente fica tentando buscar alternativas para comer as coisas que a gente gostava. Aí esses dias eu fui comer um estrogonofe de cogumelos, e aí eu estava com a minha namorada, né? E assim, às vezes quando ela está comigo, ela come carne, mas às vezes ela faz ali como uma cortesia comer o meu prato que eu estou comendo. E aí ela falou assim: Gabriel, a gente está aqui nesse restaurante comendo esse estrogonofe aqui de cogumelos, mas a gente não viu a cozinha, a gente não conhece o chefe de cozinha que fez. O que certifica a gente que esses cogumelos do meu prato não são alucinógenos? Eu falei: amor, a gente nem está no restaurante. Eu que fiz. Transei com uma anestesista. Senti nada. Eu tenho um amigo de infância, a gente estudou junto a vida inteira, desde o maternal até cada um ir fazer sua faculdade. Ele chama Ramon, hoje ele é médico no Rio de Janeiro, eu estou aqui. E aí quando a gente estava na... Passo rapidinho por essa parte. Quando a gente estava na 5ª série, a gente teve a nossa primeira aula de espanhol na nossa vida. Eu lembro que eu sou hoje, na minha cidade. E aí quando a gente estava assim, praticamente primeira aula de espanhol total, assim, né? A gente não tinha noção nenhuma. A professora Daniela,
Ela entrou na sala, ela foi fazer a chamada, e aí ela passou por todos os nomes, por fim ela chegou e falou, Ramon Gustavo. Aí ele falou, presente. Ela falou, quem é Ramon? Ele levantou a mão assim, ela falou, oi Ramon, tudo bem? Prazer, Ramon. Você sabia, Ramon, que Ramon em espanhol é presunto? E aí ela seguiu com a chamada e com a vida dela, sem saber que ela tinha dado toda a munição que a quinta série precisava. Pra gente passar o resto da nossa vida letiva, 5 idiotas. A gente esperava Ramon descer do ônibus assim. Quando ele apontava lá na porta da escola, alguém gritava assim, aí Ramon, vou comer Ramon, hein? Aí 10 anos depois ele contou pra gente que ele era gay e isso era tudo que ele quis. Mas eu tive que chamar ele, cara, ter uma conversa séria com ele, porque eu sou hétero e vegano, então não tem uma camada onde eu consigo comer Ramon ainda. Mas a gente vai chegar lá. Fique longe de Ramon. Ele salva vidas e você tira. Eu falei que eu sou vegano 2 vezes já, né? A gente fala pouco sobre isso. E aí, eu de fato eu fui vegetariano acho quase 7 anos. Eu estou vegano há alguns meses. Em algum momento eu precisava contar para minha mãe que eu tinha virado vegano, porque às vezes eu vou lá e jogo para eu almoçar na casa dela. E aí eu liguei para ela e falei, mãe, preciso te contar uma coisa. Eu sou vegano agora, tá? Ela falou, Gabriel, não acredito. Você vai me dar esse trabalho mesmo? Você não podia só ser viado igual todos os seus amigos, não? Ela tem razão, seria mais fácil. Minha namorada falou que adora me beijar com bigode, mas mesmo assim eu pedi ela para tirar. Uma menina reclamou que eu estava usando o Kama Sutra, eu falei com ela que ela não estava em posição de reclamar. Era a página 2 ainda, calma. Eu faço terapia há 5 anos, e aí uma coisa que a minha psicóloga falou em relação aos meus relacionamentos, vou abrir aqui para vocês, ela falou, Gabriel, você tem que aprender a aceitar elogio, tá? Para de ficar tentando justificar para a pessoa que você não merece aquele elogio, apenas abrace e os aceite. E aí o palco impacta muito na nossa vida, né? Porque querendo ou não, isso aqui pode não parecer, mas é arte. É cultura. Vocês viram o show que passou agora. Então, isso aqui impacta muito na nossa vida. Coisas que acontecem aqui, a gente leva para fora para pensar, então eu tenho usado o palco para treinar isso. E aí eu queria pedir você, meu amigo, tudo bem? Sim, calma, pode ficar tranquilo, você não precisa mentir e também não precisa tentar me agradar. Tá bom? Qual que é o seu nome? Henrique. Eu queria, Henrique, que você me fizesse um elogio qualquer, pode ficar tranquilo, tá? Só para eu te mostrar como eu tenho reagido na minha vida real em relação a elogios. Seus olhos são bonitos. Próxima piada. Eu comprei um lubrificante à base de cannabis para usar com minha namorada. Pra mim foi ótimo. Ela que odiou, porque deu larica, eu comi uma amiga dela também. Pode acontecer. Inclusive, esse lubrificante de cannabis existe, tá? Eu não inventaria isso e hoje eu tenho uma prova que ele existe, que é o Chapachana. Está aqui. Está patrocinando esse show, por incrível que pareça. Então, só queria contar pra vocês que, assim, toda vez que eu contei essa piada uma vez na internet, e ela bateu 3 milhões de views, e aí o pessoal do Chapachana viu e falou, Gabriel, a gente gostou que você divulgou a gente quer fechar uma parceria com você, um patrocínio, toda vez que você citar a gente em vídeo, a gente vai te mandar um frasco para você usar. E aí eu tenho 73 frascos fechadinhos lá em casa. Agora eu ganhei mais do que isso, sabe por quê? Porque eles me deram alguns para distribuir para a plateia. Porém, não é para todo mundo, tem pouco. Porém, a pessoa tem que assumir gostar de transar e gostar de maconha. Ao passo que pode ter policial aqui dentro. Mas é um produto legalizado, tá bom? Se alguém não ganhar aqui hoje, vai lá no Instagram, pesquisa lá, @chapachana, bem legalzinho, tá bom? Então eu vou ao longo aqui pensar para quem eu vou distribuir meus chapachanas. Eu vi um tweet uma vez, obviamente o cara estava tentando ser engraçado, né? Porque era um tweet de comédia ali, ele estava... Você sabe como o Twitter funciona. E aí ele fez um tweet assim, gente, vocês já repararam que menina com pai ausente transa melhor? Ele tweetou isso assim, uma tentativa de ser engraçado ali, e aí só que aquilo me atingiu, e eu fiquei pensando assim, cara, será que isso faz sentido? E aí eu fui buscar na minha memória, toda vez que eu transei com alguém, e pelo menos na minha experiência pessoal, faz muito sentido, porque sempre foi horrível quando eu tentei transar com o pai dela no quarto. Então, quanto mais ausente o pai for, mais legal.
Tem um amigo meu chamado Cadu Nasmar, que um dos cônjuges do relacionamento patriarcal dele já faleceu, né? E aí esses dias eu falei com ele assim, Cadu, você sabe como é que é o posição papai e mamãe lá na sua casa? Aí ele falou, como? Eu falei assim, ó. E ele riu. Eu sou muito tímido, apesar do meu trabalho assim. Eu sei que as pessoas acham que não, mas a maioria dos humoristas é muito tímido. E uma vez, para mim, a imensa dificuldade em me relacionar com alguém, sair a primeira vez com alguém, que nunca mais vai acontecer. É o momento de dar o primeiro beijo. Assim. Para mim é impossível descobrir. Você é assim também? Que olhar é esse que você deu para mim aqui? Então, cara, pra mim é muito difícil, sabe? Porque eu não sei o momento certo, assim. Você fica naquela, é agora, mas a gente está conversando, eu vou interromper a conversa, vai achar que eu não estou interessado. É difícil, principalmente pra mim quando eu estou no cinema. E aí, a última vez que aconteceu, eu fui assistir Oppenheimer com uma menina. Você já tá sabendo onde isso vai chegar, né? E aí, a gente tava lá, e aí, assim, eu não sei se é no clímax do filme, se é no momento chato, então eu fiquei aguardando o momento ali. E aí, eu virei para beijar ela no exato momento onde os Estados Unidos soltou a bomba, assim. Naquela contagem regressiva. E aí, na hora que eu virei, ela falou assim, eu não acredito. Você vai conseguir me beijar com os Estados Unidos cometendo genocídio na sua frente? E eu acho que eu errei também na resposta. Eu respondi assim, eu achei que era agora que o clima esquenta. Eu saía com uma menina que na hora H, ela ficava extremamente parada. Paradinha, assim, não mexia, não falava nada. E eu estava dando tudo de mim, que já não é muito. Mas eu estava me esforçando. E aí, em algum momento, eu, fazendo o meu melhor, ela virou e falou assim, como é que você gosta, hein? Eu falei, viva! Não mudou muito. Eu tenho um amigo meu, que talvez algumas pessoas conheçam, o Esteban Tavares, que tocou no Fresno um tempo, né? Foi guitarrista do Humberto e agora tem uma carreira solo. E eu acho ele um cara muito foda, assim, sabe? Ele tem tudo que eu gostaria de ter uma pessoa assim. E aí, uma vez eu estava com a minha namorada, assim, e aí eu estava vendo o Instagram dele, um vídeo que ele postou, e pensando assim, olha esse cara, velho, esse cara é bonito, cara, um dos maiores compositores agora, atualmente. O cara é um excelente guitarrista, toca um monte de instrumento, e eu quis verbalizar isso para minha namorada. Eu falei, amor, olha esse cara aqui, eu queria ser esse cara. Ele é bonito, ele é muito bom instrumentista, ele faz shows lotados. Eu queria muito ser ele. Aí ela falou, amor, calma, você tem as suas qualidades também, pensa mais em você, o que você tem a oferecer. Deixa eu ver foto dele. Ela pegou e falou, eu também queria que você fosse ele. Eu saía com uma menina há um tempo, e aí, música é tudo na minha vida, assim, basicamente, né? Comédia e música é tudo que eu consumo. E aí a gente conversava sobre isso, e eu perguntei para ela, quais são as suas duas bandas favoritas? Ela falou, Charlie Brown Jr. e Paralamas do Sucesso. Eu falei, caralho, eu tenho duas coisas muito em comum com essas bandas que você gosta. Ela falou, o quê? Eu falei, adoro droga e adoro ficar sentado. Aí ela respondeu assim, suas bandas preferidas são Engenheiros do Havaí e Pink Floyd, não é? Eu falei, ela falou, você também tem muito em comum com essas bandas. Eu falei, o quê? Ela falou, esquisito e ninguém entende nada que você fala. Eu cresci com meus dois primos, a gente passava a infância na roça, assim, a gente, mais nas férias, né? Igor e Arthur. E aí, o Arthur era um pouco mais novo e ele era bem feio, tadinho, assim. Hoje ele é melhor um pouquinho, porque ele cresceu e a orelha continuou do mesmo tamanho quando ele era criança. Então ele tá de boa já. Agora, Igor era muito bonito, era muito inteligente, e aí eu cresci um pouco complexado, porque obviamente a família compara, né? Então, depois de adulto, eu chamei ele para uma conversa, falei, Igor, deixa eu falar uma coisa, velho. Eu sei que a gente sempre foi amigo, mas para mim foi muito difícil crescer com você, porque eu achava você mais bonito, mais inteligente, todo mundo da família te admirava, te achava mais carismático. Aí ele respondeu assim, Gabriel, você vê como é que são as coisas, né? Porque a gente cresce vendo um lado só e não vê o outro lado, porque eu também sentia a mesma coisa que você era mais feio, mais burro, que todo mundo da família te odiava. Vocês sabiam que o Le Monde é o melhor motel de Belo Horizonte? Seria uma informação ótima se quem não tivesse me dado dela fosse minha mãe. Meu pai nem estava em BH na época. Checkmate que não patrocina, ó. Poderia.
Eu falei qual cidade que eu sou, né? Vocês já estão sabendo, e lá na minha cidade tem o motel mais famoso da cidade, chama Motel Havaí. Ele fica ali na 381. Quem está indo para a praia, quando passar pelo Graal, olha para o lado esquerdo, assim, vocês vão ver o Motel Havaí lá e vocês vão lembrar de mim, porque ele existe de verdade. E aí, tem uma gíria na cidade, porque assim, o molevadense ele é muito tímido por natureza, a gente não é muito bom de conversar. E aí tem uma gíria na cidade, quando você quer chamar uma pessoa para ir para um motel, mas você está com vergonha, então você precisa desenvolver uma gíria, a gente desenvolveu uma, que a gente vira para a pessoa e fala assim, vamos surfar? Surfar, Havaí. Coisa nossa, vocês não tem que criticar, não. E aí, assim que eu fiz 18 anos, uma menina virou para mim e falou, Gabriel, vamos surfar? Só que eu não conhecia essa gíria ainda. Aí eu respondi assim, não consigo, eu não tenho prancha. Aí eu tô aproveitando que eu tô gravando para ver se chega nelas, que foi um problema de comunicação, porque eu tenho certeza que tem um grupo de amigas lá que acha que meu pinto é desse tamanhozinho assim. Aí, tentando corrigir minha imagem. Eu ouvi essa. Sabe quando você envia uma foto errada na conversa? Tipo assim, às vezes acontece, você tira print para mandar para uma pessoa, mas aí você vai e manda para a mesma pessoa que você tirou o print. Eu faço isso com uma certa regularidade, eu sempre erro o remetente. Eu estava conversando com a minha avó e com a minha namorada ao mesmo tempo. E aí eu enviei um nude errado. A sorte que deu tempo de eu apagar sem minha namorada ver. Foi por isso aqui. Uma vez um sex shop me mandou mensagem na DM e falou, Gabriel, a gente quer fazer uma parceria com você, a gente pode mandar uns produtos e você faz uma propaganda nossa? Eu falei, posso, porém, na minha casa não tem porteiro, eu não fico em casa. Você entregaria na casa dos meus pais? Aí a mulher falou, a gente entrega sim. E eu esqueci de avisar minha mãe que ia chegar um produto lá. Então, quando chegou, ela abriu. E aí, quando ela abriu, ela falou assim, Gabriel, aqui dentro tinha um cartãozinho que estava escrito que era para você os produtos de sex shop. Eu vou te mandar tudo, mas eu posso ficar com o vibrador que está aqui? Aí eu falei, não, mãe, eu preciso. Ela falou, tarde demais. O seu pai adorou. Eu falei que eu ia voltar. Peraí que eu me confundi aqui. Olha só, a próxima piada é o seguinte. Vou pular essa. Eu namoro, né, como eu disse pra vocês, não sei se eu falei vezes o suficiente, mas eu tenho um contrato que eu preciso seguir. Eu namoro, uma vez eu vim fazer um show até aqui, e aí nesse dia a gente fazia piadas novas, né, que aqui tem noite de piada nova, e aí eu peguei meu celular para eu ver algumas piadas que eu tinha escrito especificamente para aquele show, assim, logo antes de eu subir no palco, e tinha uma mensagem da minha namorada, assim, e aí na mensagem dela estava escrito assim, ela ficou na minha casa me esperando quando eu voltar, e tinha uma mensagem, e aí assim, pessoalmente, tá, eu até peço desculpas pelo palavreado que eu vou dizer agora, porque não é do meu feitio, você já me conhece. Mas tinha uma mensagem dela, eu preciso ser fiel à maneira como a mensagem estava descrita, tá bom? Que era assim, Gabriel, por acaso você quer esfolar a minha buceta? Aí eu pensei, uai, falando com esse jeitinho, né? Aí eu respondi, quero sim, por quê? Ela falou, porque o papel higiênico acabou, você pôs papel toalha, você é burro! Eu juro que eu tenho print disso. Essa minha namorada, porque eu tenho uma só, né? Eu tava falando. Ela falou comigo que adorou transar na praia. E olha como que ela é fofinha. Ela ainda lembrou de trazer pra mim uma camisa Steven Guarapari e lembrei de você. Bem legal da parte dela. Eu fui pegar um Uber Moto e aí começou uma puta chuva, assim, a maior chuva desde que eu me lembro de morar em Belo Horizonte, assim, um absurdo. Assim que eu montei na moto, começou a chuva, e aí o piloto Uber, né, numa jogada de gênio, ele fez uma coisa que eu nunca tinha visto, que ele tirou uma camisinha do bolso, abriu e cobriu o celular dele, de modos que o touchscreen continuava funcionando e o celular não molhava, assim, achei um grande feito da engenharia. Só que quando ele tirou a camisinha do bolso e colocou na altura dos meus olhos, eu ainda não tinha essa informação. Eu encarei essa camisinha alguns segundos. Aí eu fui chegando bem pertinho dele, assim, no ouvidinho dele, e falei assim, eu prefiro pagar com dinheiro mesmo.
E ele deixou. E agora que eu acabei minhas piadas curtas, eu só queria fazer a conclusão desse show que eu tirei, porque quando eu tive a ideia de fazer esse show, eu percebi assim, nossa, eu tenho muitas piadas sobre meninas que eu saí, vou reunir essas piadas e dizer como meus relacionamentos não dão certo. Porém, nesse meio tempo, teve um relacionamento que deu certo. E aí eu falei, não vou mais conseguir fazer o especial. Eu estava viajando com os amigos e tal. E aí eu pensei assim, não, e se eu der um outro final? Para esse especial, assim, se fosse, ó, tudo foi curto até agora, mas agora eu cheguei. E aí esse é o tom que eu queria concluir esse show com vocês. Queria contar como foi que eu conheci a minha futura esposa. Eu sou bom, porra, aprendam. Aprende comigo. A gente sabe, Chico, você fez o seu melhor. Foi assim, ó, ao assassino de esposos. Foi assim, ó, eu tava lá no Instagram. Talvez as coisas não tenham acontecido dessa maneira, mas é como eu gosto de acreditar que aconteceu. Eu tava no Instagram e eu gravo muitos vídeos com um amigo meu que é famoso, chama Cadu Nasmar. E o Cadu Nasmar é um cara seguido por muitas mulheres. E aí eu tava rolando assim, os likes, e eu vi likes de uma menina muito bonita. Falei, olha, fã do Cadu Nasmar, ó. Aí eu olhei e falei, uai, tá curtindo os meus vídeos? Não é collab? Aí cliquei, tava escrito lá, o FMG. Eu falei, uai, o FMG eu não sei onde é que fica, pertinho. Aí eu mandei uma mensagem, escrevi assim, curtiu um monte de vídeo e não seguiu, hein? Aí, 5 dias sem resposta. Aí eu falei, olha só, eu só tenho mais uma cartada, porque eu entendo não. Eu só vou até certo ponto. Dei minha última tentativa. Segui. Falei, é isso. Aí ela respondeu assim, você sabia que eu vendo bordados? Compra um aqui, ó. E mandou o link da empresa de bordados dela. Segue aqui também. Ela tá rindo porque ela sabe que é verdade. Aí eu falei, beleza, então é isso. Aí ela falou assim, você quer comprar um bordado? Eu falei, eu não sou tão otário, né? Pô, ela viu que eu demonstrei interesse, quer me vender bordado? Eu respondi, me vê 12. Corta um tempo, vamos saltar aqui, pegar aqui, editar a linha do tempo. Eu estou na escola do irmão dela, na reunião de pais, que os pais não podiam, eu fui como pai. Aí na primeira vez, o pessoal ficava, eu tenho tatuagem, é uma escola de gente rica, assim, eu tenho tatuagem, o pessoal ficou, como é que você paga essa escola aqui, você? Tatuado, vagabundo. Aí eu falei, não sou pai, eu sou namorado da irmã, vim aqui e tal. Aí, semana passada, eu estava numa reunião lá, e aí a diretora falou assim, a diretora da escola me viu e falou, olha só, um namorado que é mais presente que um monte de pai, ó. Eu tenho mais presença na escola dele do que eu tinha na minha. Não é nem piada isso, é realmente é verdade. E aí, de fato, foi assim que as coisas aconteceram. A gente está completando hoje, exatamente hoje, 3 meses, dia 14, não é? Igual vocês aplaudiram meus pais. E eu queria dizer para todos vocês, né, mas obviamente direcionado, que eu espero, de fato, que esse seja meu último relacionamento, que não seja um relacionamento curto como minhas piadas, como os outros foram. E eu espero que daqui a 29 anos tenha inventado um prestígio vegano. Para eu conseguir fazer a mesma piada. Muito obrigado.